tudo bem? Vamos lá, aula 15, Física C. Pessoal, é o seguinte, a gente vai estudar ou continuar estudando os processos de eletrização, tá bom? Então, veja, vocês já viram eletrização por atrito e eletrização por contato. Hoje a gente vai ver eletrização por indução. Apesar de ser um processo diferente dos outros dois, não adianta você começar a estudar essa aula aqui, a aula 15, se você não estudou, por exemplo, a aula 14. Então é fundamental que você estude a aula 14 antes de estudar a aula 15, beleza? Eu esqueci de uma coisa, espere só um pouquinho. Meu óculos, né? Eu estava achando estranho, né? Falei, nossa, eu não estou enxergando direito lá. Agora ficou bom, ó. Então, vamos aqui, ó. Pessoal, esse processo de eletrização por indução, ele é um pouquinho mais complexo do que foi os outros dois processos que vocês estudaram. Então, para eletrizar por indução, eu preciso, no começo, vocês vão ver que vai ter que ter um a mais depois, no começo eu preciso de dois corpos. E um desses corpos ele já tem que estar previamente carregado. Então, por exemplo, eu vou falar que esse corpo aqui está previamente carregado positivamente. Então, significa que ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, você deve ter feito um processo inicial com ele que eletrizou esse corpo. Esse corpo, pessoal, que está previamente carregado, a gente chama ele de indutor, tá bom? Então, na eletrização por indução, o indutor é o corpo que no início está eletrizado. O corpo que a gente quer carregar, a gente vai chamar ele de induzido, tá bom? Indutor e o induzido. Essa primeira etapa, ela chama aproximação. Quando você pega o indutor e você aproxima ele do induzido, você vai acabar polarizando o induzido. O induzido vai perceber que tem mais cargas positivas aqui desse lado e vai ter uma concentração maior de cargas negativas aqui, ó. Então você vai ter mais elétrons do lado esquerdo, que ele está mais perto do indutor, e vai ter mais cargas positivas aqui do lado direito. Pessoal, tem que ficar muito claro uma coisa para vocês. Não é que as cargas negativas vão para um lado e as positivas vão para o outro. Não é isso, ó. Lembrem que eu não mexo com os prótons, eu vou mexer com os elétrons. Então são os elétrons que saem daqui e vão se concentrar mais do lado esquerdo, tá bom? Então se eles saem daqui, aqui fica positivo, se eles vêm para cá, aqui fica negativo. Veja, esse corpo, ele não está eletrizado ainda, porque eu não tirei e nem coloquei elétrons nele. Eu só polarizei ele porque eu estou aproximando ele do meu indutor, beleza? Então ele não está eletrizado ainda, ele só está polarizado, beleza? Bom, aí é o seguinte, galera, a minha primeira etapa é aproximar esses corpos. A minha segunda etapa significa que eu vou ter que pegar o induzido e ligar ele à Terra. Então preste atenção, o indutor está aqui com as cargas positivas em excesso, o meu induzido está aqui, ó, polarizado, e eu vou fazer uma ligação com a Terra, galera, que é isso daqui, ó. Então isso aqui é fazer uma ligação com a Terra. Veja, uma vez eu vi uma questão da UEL de Londrina que dizia o seguinte, que quando a gente vai eletrizar por indução, eu preciso ter no mínimo 3 corpos. Veja, era um item que muitos alunos falam assim, professor, isso aí é falso, né? Tem que ter um indutor e induzido. E na verdade não, galera, na verdade isso é verdadeiro. Você tem que ter um indutor, tem que ter um induzido e tem que ter a ligação com a Terra. Então a Terra seria o meu terceiro corpo. Se não fosse a Terra, alguém tinha que encostar a mão aqui no meu induzido e também se alguém que encostasse a mão seria o indutor, seria o meu terceiro corpo, desculpem. Então no mínimo, galera, eu preciso de 3 corpos. Quando a gente fizer essa ligação com a Terra, o que vai acontecer? Vai começar a subir alguns elétrons da Terra em direção ao induzido. Por quê, galera? Porque você tem uma atração desse corpo aqui, ó, e esse corpo vai começar a puxar elétrons da Terra para o outro. Então agora, quando esses elétrons subirem, agora você vai ter um excesso de elétrons ali naquele corpo. Então agora sim, quando você ligou esse corpo aqui com a Terra, agora sim ele está eletrizado. Por quê? Porque ele recebeu cargas negativas. Tá bom? Então, fazer a ligação com a Terra é por conta disso, para você poder eletrizar esse induzido. Pessoal, muito importante, você não pode afastar os corpos ainda.
Você não pode afastar. Só que você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que desfazer a ligação com a Terra. Então, mantenha os corpos próximos, mantenha esses corpos aí próximos. Então, tá aqui o meu indutor, tá aqui o meu induzido. Então, aqui as cargas que subiram quando eu fiz a ligação com a Terra. Então, sem afastar, eu desfaço a ligação com a Terra, tá bom? Essa é a minha terceira etapa. E a quarta etapa, agora sim, eu vou produzir um afastamento desses corpos, ó. Então, a quarta etapa chama afastamento. Então, o meu indutor continua com um excesso de cargas positivas e o meu, galera, induzido, ele vai ter em excesso aquelas cargas que subiram quando você fez a ligação com a Terra. Então, na eletrização por indução, o indutor e o induzido ficam com cargas de sinais opostos. Então, cargas de sinais opostos. Então, se o indutor tiver positivo, o induzido no final fica negativo. Se o indutor tiver negativo, o induzido no final fica positivo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é bem importante. Ó. Como esse indutor, aqui no início, galera, ele está positivo, subiram elétrons quando você fez a ligação com a Terra. Se esse indutor tivesse negativo, iam descer elétrons para a Terra. Então, essa etapa aqui é a mais importante que você tem para entender todo o processo. Tá bom? Então, isso aqui mais sobe menos aqui, isso aqui menos, desce menos aqui. Beleza? Então, essa é a eletrização por indução. Eu acho legal, galera, que na faculdade, quando a gente... Vocês das exatas, né? Porque quem vai para as outras áreas não vai ver isso nunca, mas... Isso que vocês estão vendo, esse corpo aqui, ele é bem interessante. Então, essa esferinha que está aqui, ó, ela é ligada numa haste que é isolante. Então, esse tripézinho que vocês estão vendo aqui é um material isolante para não deixar você trocar cargas com o chão. Então, essas figurinhas que eu estou colocando é exatamente o que acontece, por exemplo, quando você faz isso aqui num laboratório. Tá bom? Bom, outra coisa importante que a gente precisa discutir aí. Nessa aula, galera, nós temos o conceito ainda de eletroscópio. Então, muita gente pensa que eletroscópio é um equipamento que serve para dizer qual é a carga, qual é o valor da carga de um corpo. E na verdade não é. Então, o eletroscópio ele tem uma serventia para a gente. Verificar se um corpo está ou não eletrizado. Então, ele vai me dizer o seguinte, ó, esse corpo está eletrizado e esse corpo não está eletrizado. Agora, ele não vai me dar o valor dessa carga. E a gente tem basicamente dois tipos de eletroscópio. Um chama eletroscópio de pêndulo, o outro chama eletroscópio de folhas. E a gente precisa conhecer bem o funcionamento dos dois, porque os dois são cobrados. Então, no eletroscópio de pêndulo, a gente precisa pegar uma haste mais ou menos assim, tá bom? E na pontinha dessa haste aqui, colocar um fio bem fininho, e uma esferinha bem leve aqui, ó. Então, esse mecanismo, galera, ele tem que ser bem sensível aqui. Então, um fio bem fininho e uma esferinha aqui bem levezinha. Daí, o que acontece? Você vai chegar com um corpo aqui, ó, próximo desse pêndulo, tá bom? Se esse corpo estiver neutro, galera, quer dizer, se ele tiver o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas, você não observa no eletroscópio absolutamente nada. Então, se essa bolinha aqui ela não se mexer, significa que esse corpo aqui está neutro, tá bom? Agora, caso esse corpo aqui, por exemplo, tivesse com excesso de elétrons, tivesse carregado negativamente, o que você ia fazer é polarizar essa esferinha aqui, ó. Então, o lado direito aqui, ó, mais perto desse corpo que está carregado, ele ficaria positivo. O lado esquerdo aqui, ó, ficaria com excesso de cargas negativas. E estando esse corpo aqui, ó, polarizado, ele é atraído em direção à haste. Então você ia ver essa bolinha se movimentar. Então, se ela se movimentasse em direção ao corpo, você diria o seguinte: esse corpo aqui está eletrizado. Galera, não é questão de encostar, porque se encostar, vira eletrização por contato. Você não quer eletrizar o eletroscópio. Você só quer usar ele para dizer se esse corpo aqui está carregado ou não. Se a bolinha se mexer, significa que o corpo está eletrizado.
Tá bom? O eletroscópio de folhas. Galera, o eletroscópio de folhas é mais ou menos assim. Ó. Você tem que pegar uma esfera metálica e ligar ela numa haste também metálica. Tudo isso aqui tem que ser material condutor, tá bom? Então você deixa essa esfera aqui, né, essa haste no formato de L. Daí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar e vai cortar uma tira de papel alumínio, uma tira assim, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Uma tirinha assim, ó. Tá vendo? Vai cortar uma tirinha de papel alumínio e vai dobrar essa tirinha, para deixar ela no formato de V. Depois que você pegar essa tirinha e deixar no formato de V, você vai pegar ela e vai sentar assim, ó, em cima da haste. Então você vai pegar aquela tirinha de papel alumínio, né, porque o papel alumínio é bem leve, e você vai sentar ele em cima da haste assim, ó. Tá bom? Então essa folha de papel alumínio, ela vai estar mais ou menos assim, ó. Tá bom? Mais ou menos aqui. Então ela vai estar sentadinha em cima da haste ali. Daí o que acontece, galera? Acontece o seguinte. Se você chegar com um corpo aqui, ó, e esse corpo estiver neutro, você não vai observar nada no teu eletroscópio. Não vai observar nada. Então, corpo neutro, não acontece nada com esse eletroscópio de folhas. Agora, se esse corpo aqui, ó, tiver negativo, por exemplo, os elétrons dessa esferinha aqui, que é uma esferinha metálica, eles vão querer se afastar, vai existir uma força de repulsão entre eles. Então os elétrons aqui de cima, eles vão descer, e se eles saem daqui, galera, são alguns. São aqueles elétrons que têm uma ligação muito fraca com o núcleo do átomo. Né? Então aqueles elétrons, eles vão sair, e portanto, aqui em cima, vai ficar com excesso de cargas positivas. Esses elétrons vêm para cá, vão se concentrar nessa folha, aqui, tá bom? E aí, galera, por conta de você ter duas perninhas na folha, e os elétrons apresentarem uma força de repulsão entre eles, você vai ver essa folhinha fazer isso aqui, ó. Ela abre. Então, você aproxima esse corpo, os elétrons descem, e você vê a folhinha fazer isso daqui, ó. Elas abrem. Tá bom? Então vai ter uma força de repulsão. E se essa folhinha, ela se mexer aqui, ó, significa que esse corpo está eletrizado. Tá bom? Veja, na aula que vocês forem fazer, nos exercícios que vocês forem fazer em casa, tem um exercício que o cara encosta esse corpo na esferinha. Galera, a ideia não é encostar, a ideia só é aproximar. Então você aproxima esse corpo, o papel alumínio abre. Se você chegar a encostar esse corpo nessa esferinha, você vai eletrizar por contato. No final, todo mundo vai estar carregado aqui negativamente. Então pegou esse corpo negativo, encostou na esfera, as folhinhas elas abrem, só que no final todo mundo vai estar carregado negativamente. Então até o eletroscópio vai poder estar carregado. Assim como se você encostasse essa bolinha aqui na haste também, ela também ia eletrizar com carga negativa. Então no final todo mundo ia estar negativo. Aula 14, beleza? Então a ideia é aproximar, a ideia não é encostar. Então estão aí os dois tipos mais comuns de eletroscópio que a gente encontra, beleza? Pessoal, não tem absolutamente nenhum exercício de conta para vocês fazerem nessa aula. Então os exercícios eles vão ser teóricos. Isso significa que você tem que pegar tudo isso que eu falei e estudar muito bem, fazer um resumo no caderno e tudo mais, tá bom? E tem um exercício no meio de todos os outros lá, que eu acho que pode causar confusão para vocês, então eu vou fazer ele junto com vocês, que é o exercício 15 e 13. Esse exercício 15 e 13, galera, é um exercício um pouquinho diferente, porque depende de um conteúdo que vocês ainda não viram. Mas eu vou explicar para vocês com todo cuidado, com todo carinho, e aí vocês vão conseguir entender esse exercício de uma boa. Bom, então a questão, a 15 e 13, é uma questão da FUVEST. Então diz assim: dispõe-se de uma placa metálica M, então ó, isso aqui é uma placa metálica M, e de uma esferinha metálica P. Então isso aqui é a minha esferinha metálica P. Tá bom? Está aqui a minha esferinha metálica P. Suspensa por um fio isolante, inicialmente neutras e isoladas. Um feixe de luz violeta é lançado sobre a placa, retirando partículas elementares da mesma.
As figuras de 1 a 4 ilustram o desenrolar dos fenômenos ocorridos. Bom, então, antes da gente ler as alternativas e ver o que o exercício quer, eu preciso explicar isso aqui para vocês, tá bom? Galera, um sujeito chamado Hertz, vocês conhecem muito bem, que a gente já falou muito para vocês de Hertz, ele descobriu um efeito muito interessante. Então o Hertz descobriu que quando a gente joga luz violeta ou um tipo ou outro de radiação com bastante frequência numa placa metálica, você pode arrancar elétrons dessa placa metálica, ejetar elétrons, tá bom? E esse fenômeno aqui, ele ficou conhecido como efeito fotoelétrico. Então você joga radiação na placa metálica e arranca elétrons dessa placa. Agora pensa comigo o seguinte, ó. Se você arrancar elétrons de uma placa metálica, você está eletrizando ela, porque ela perdeu cargas negativas. E, portanto, essa placa aqui, ó, ela vai ficar carregada positivamente. Então o nome disso, ó, é efeito fotoelétrico. Bom, o problema é o seguinte, galera, que não foi o Hertz que explicou como o efeito fotoelétrico funcionava. Então, precisou um outro cientista chamado Max Planck falar da quantização de energia e o Einstein pegar a quantização de energia de Planck e explicar o efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico ele foi descoberto por Hertz, mas quem explicou esse efeito foi o Einstein. E, inclusive, galera, muita gente pensa que o Einstein ele ganhou o prêmio Nobel por conta da teoria da relatividade, e isso não é verdade. O Einstein ganhou o prêmio Nobel em 1921 por conta do efeito fotoelétrico. Ele não ganhou o prêmio Nobel por conta da teoria da relatividade. E por que esse efeito fotoelétrico é importante para a gente nesse exercício? Galera, simples, ó. Preste atenção aqui. Placa metálica neutra, bolinha neutra, você não observa absolutamente nada aqui, ó. Você não observa nada. Agora, quando você jogar a luz violeta aqui, você vai sacar elétrons dessa placa. E se você sacar elétrons dessa placa, ela vai ficar carregada positivamente. E aí você vai ter uma polarização nessa esferinha. Então, o lado esquerdo dessa esferinha aqui vai ficar negativo, o lado direito vai ficar mais positivo. Mas veja, ó, essa esferinha, galera, ela não está eletrizada ainda. Tá bom? O problema é que, como isso aqui é um pêndulo, ele vai ser atraído em direção àquela placa que está eletrizada agora. E aí, você vai acabar encostando essa esferinha numa placa que está positiva. Aí, galera, começa a ter eletrização por contato aqui, ó. Por contato. E na eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal após o contato. Então, no final, o que você vai ter? Essa placa metálica aqui, ó, positivamente carregada, e essa esferinha também positivamente carregada, e por isso você vai ter uma força de repulsão entre elas. Então, o desenrolar da coisa é isso, ó. Ambos neutros, não acontece absolutamente nada. Joguei radiação, saquei elétrons dessa placa. Ela ficou positivamente carregada. Vai ter polarização dessa esferinha, e você vai atrair essa esferinha em direção à placa. Quando a esferinha encostar na placa, eletrização por contato, no final os dois corpos vão ter cargas de mesmo sinal, de acordo com o que a gente viu na aula 14. Tá bom? Então, ele vai perguntar assim para mim. Podemos afirmar que na situação 4, letra A, MP estão eletrizadas positivamente, já dá a resposta correta, letra A. Tá aí. Beleza? Então, um exercício, galera, bem interessante aí que mistura, né? Mistura dos... Vocês ainda vão ter aula de efeito fotoelétrico, não se preocupe, tá bom? Então, fiquem tranquilos que esse dia vai chegar, tá bom? No mais, galera, tentem fazer as outras questões. Tem algumas questões assim que são bem interessantes nessa aula. Por exemplo, eu acho a questão 15 e 11 interessante, né? A questão 15 e 14 da PUC, a questão 15 e 18 da VUNESP, a questão 15 e 17 da FUVEST. Então, tem vários exercícios aí que você tem que dar uma boa estudada na teoria e tentar resolver. Beleza? Então, é isso, galera. Um abraço para vocês, bom descanso aí, tudo de bom e até uma próxima. Tchau, galera. Falou!